Olá, jovens! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Remember. Meu nome é Ronaldo Mendes e hoje eu estou aqui para fazer mais uma resenha. E a resenha de hoje é uma edição da New Pop que se chama A Magia Continua. Mas antes de eu dar continuidade, não deixe de curtir, comentar no final do vídeo e também não esqueça de compartilhar, porque é muito importante para a gente. E para aquelas pessoas que estão me vendo aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos, beleza? Galera, como falei no início, hoje eu estou aqui trazendo uma resenha de uma edição da New Pop. E a primeira vez, acho que se eu não estiver enganado, é a primeira vez que eu trago uma resenha de uma edição da New Pop. E essa edição aqui, ela tava sendo vendida na nossa loja e um colega meu, um vizinho meu, resolveu comprar essa edição. E eu falei, cara, assim que eu terminar de ler essa edição, me arranja, me empreste para ler, porque desde então sempre me trouxe uma curiosidade. Essa é uma edição da New Pop, escrita pela Kazuo Ogatsu, e eu pensava que era uma história contínua, uma história única, não, mas bem que pareça, é uma edição que tem praticamente aqui 9 contos, e esses contos são interessantes. Já o primeiro conto já me chamou muita atenção e isso faz com que você queira dar continuidade com o resto dos outros contos. Claro que tem aqueles contos mais ou menos, mas tem aqueles contos que chamam a atenção, principalmente a questão do lado pessoal. Por exemplo, a questão do primeiro conto já se baseia na história de um casal em que a própria esposa começa a perceber que o marido está se tornando invisível, praticamente está fazendo com que ele perca as memórias, perca os momentos. Isso já chama atenção e a gente vê desenrolar com a história em poucas páginas, praticamente 35 páginas, você começa a ver o início, o meio e o fim de uma história emocionante. A própria pessoa que estava acompanhando a situação dos dois mesmos, que falam de se agarrar a lembranças, de que existiam de alguma forma no que os dois não, de forma nenhuma conseguiam se separar. Então, assim, são histórias interessantes, são histórias que se abordam a questão sobrenatural, se aborda na questão de uma lenda. Tem uma edição aqui, tem uma história que se chama Como um Gato, né, que conta a história de uma garotinha que tem sua avó doente e meio que a avó dela fala que quando você se depara com a morte de um gato, você simplesmente, né, você guarda a lembrança dentro dos olhos do gato, como fosse ali ter uma memória afetiva do que aconteceu, como fosse uma última lembrança. E tem outras histórias aqui que eu achei muito interessante, que é A Minha Vizinha Zumbi. Já imaginou você, de repente, conviver com uma garota que é zumbi e você começa a ter uma certa amizade, um certo carinho? Imagina você viver com um zumbi. E tem uma outra história que eu acho também muito interessante, que é A Formiga Milenar e a Mãe por Dia, que também praticamente é muito emocionante também, que conta a história de uma garotinha que junto com a sua mãe sofreu um acidente e meio que a própria mãe se sacrifica fazendo uma transfusão de sangue para que a própria filha sobreviva, e parece que existe uma possibilidade de entrar em contato com ela junto em relação das formigas. Então isso em si já é muito emocionante, porque conta sobre o sofrimento familiar e mostra certos detalhes da forma como vão tentando dar continuidade. Todos os contos que acontecem aqui, a magia continua, é justamente essa questão de, poxa, você precisa prosseguir, você precisa ir em frente. Claro que nunca é fácil, então ela retrata perfeitamente a questão da superação. Jamais esquecer daquelas pessoas que um dia passaram por sua vida, principalmente pessoas que fazem parte da sua família. Então, assim, são histórias que puxam esse lado mais emocional, a magia. E isso me chama a atenção. É uma edição praticamente quase 200 páginas e ela me prende justamente por causa dessas histórias. São simples, rápidas e objetivas, mas há uma certa reflexão dentro delas e praticamente sempre há um ensinamento de cada história que é contada dentro dessa edição. Então, assim, me surpreendi, como falei, eu pensava que era apenas uma única edição, uma única história. Já imaginava que mexia um pouco além da imaginação, mas são histórias emocionantes, reflexivas. E tem uma coisa aqui que me chamou muita atenção também,
A Magia Continua, que conta a história de um casal em que a própria garota ela tem uma enfermidade, que ela simplesmente é uma pessoa careca, mas o relacionamento dos dois meio que há uma superação de sempre a pessoa fazer com que dê uma autoestima para a própria pessoa amada. E uma coisa que é interessante, isso também chama atenção, porque querendo ou não, dentro dessas histórias também está um pouco de terror. A Garota Zumbi mostra perfeitamente isso. Tem a canção dos sapos, que também eu achei bizarra demais, mas sempre tem aquele lado reflexivo. Então, assim, para quem não leu A Magia Continua, deu uma oportunidade. Eu achei interessante. É uma história, como eu falei, é uma história rápida, é uma história que não há enrolação, histórias curtas, pequenas, mas de alguma forma ela lhe prende. Justamente a questão de histórias de terror. Há um pouco de terror, mas também há um pouco de reflexão do meio de tudo que acontece, de cada história, de cada personagem que se associa. Então, assim, é muito, muito, muito legal mesmo. Tá aqui a questão dos contos aqui, eu vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui é a página, questão inicial aqui do mangá, e tem a questão aqui dos gatos, né? Que são 9, e ainda há uma história extra. Para quem não leu, leia. Eu espero trazer mais edições da New Pop, trazer mais resenha aqui para vocês. E uma coisa que eu não posso deixar de falar aqui é o mangá que a própria New Pop, aliás, o próprio editor fala que essa é uma história para maiores de 18 anos, que é importante, né? Então, assim, não é uma história comum, não é uma história tão simples, porque não pode disparar algum gatilho, principalmente a questão da perda, principalmente a questão de, poxa, minha vida deve estar passando por algumas coisas fora do comum, fora aquela questão sobrenatural, será que tem alguma ligação do que eu estou passando nesse momento? Pode ou não te surpreender. Eu acho que se você criar uma certa expectativa após o primeiro conto, de esperar algo maior ainda, você vai, de alguma forma você vai conseguir encontrar. Então, assim, é uma história que vale a pena. Eu li, terminei de ler e recomendo muito. A Magia Continua, da New Pop, pelo mangá Kazu Ogetsu. Então, assim, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Não deixam de curtir, comentar e compartilhar, como eu falei, sempre é importante pra gente. E a gente quer trazer mais resenhas, quer trazer mais boas histórias para vocês. Beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu!